Ainda. Olá, bom dia! Eu tô aqui hoje no canal para falarmos, né? Eu tô usando o plural, que eu tô acostumada a sempre estar com o Milton aqui do meu lado, eu falo falarmos, né? Mas eu tô aqui hoje para falar das minhas emoções, um pouquinho das minhas emoções, né? Parte dela. Nós estamos no mês de Natal, mês de dezembro. Esse mês é um mês que traz muita recordação para mim, porque anos atrás a minha mãe faleceu, né? Depois de 2 anos do falecimento do meu pai, ela veio a falecer. Então eu tô aqui hoje para falar um pouquinho disso, né? Ela veio a falecer por uma infecção cardíaca, depois de uma hipertensão, um pico de hipertensão que ela teve, indo parar no hospital. Daí ela pegou uma infecção, veio para casa, indo para o hospital novamente. Aí o médico achava que ela estava com pneumonia, e aí voltou para casa, até que um amigo nosso, pneumo, que foi até o hospital, o Guedes, um querido amigo nosso que foi até lá, ele é clínico e pneumo, e foi lá dar uma olhada nela, e ele falou que não era nada a ver com o pulmão, que falou para os colegas lá darem uma olhada na parte cardíaca. E resumindo, ela depois teve que fazer uma cirurgia cardíaca de acordo com aquela infecção, e veio a falecer por esse motivo. Pois bem, 2 anos atrás desse momento da minha mãe, o meu pai, que também teve um problema com artrose, com prótese, vindo a ter problemas infecciosos na perna, que ele também era diabético, e chegando a uma artrodésia. O que é uma artrodésia? Vamos supor que isso aqui seja a minha perna, e aqui é o fêmur, e aqui, aqui é a tíbia e aqui é o fêmur. Então ele teve que cortar a tíbia, um pedaço da tíbia e um pedaço do fêmur, tendo tirado o joelho. Então essa junção que se faz da tíbia com o fêmur se chama artrodésia. E meu pai, catucando uma casquinha que deu ali em cima, ele adquiriu um quadro infeccioso, e aí meu pai entrou para a estatística dessa questão ortopédica, né? Vocês escutaram o Milton falar várias coisas aí da perna dele, e então meu pai entrou para essa estatística também. Graças a Deus, o Milton conseguiu botar o extensor e seguir vida, e meu pai chegou a botar o extensor na época, que depois eu vou trazer essa fase dele para vocês, mas não deu certo. Ele teve que fazer essa artrodésia, até que veio ao falecimento por conta dessa infecção, indo parar no hospital após uma home care, que eu vou trazer mais para vocês na frente, e tendo 2 paradas cardíacas. E aí meu pai foi 2 anos antes da minha mãe. Pois bem, nós precisamos lidar então com as nossas emoções, sabermos lidar com as nossas emoções nas nossas perdas, né? Emoções, elas estão ligadas às várias partes das nossas vidas, né? Em várias as questões, as emoções, elas fazem parte da nossa vida, em todas as fases das nossas vidas. Eu estou falando aqui no caso da questão das perdas, né? Então, lá atrás, eu tive a minha perda da visão, que vocês já acompanharam em vídeo anterior. Quem não viu,
dê uma olhada lá atrás em outros vídeos que vocês vão ver. Na época, meus pais estavam comigo, a minha primeira família, que eram meus pais e os meus irmãos, estavam comigo. E eu vim caminhando, até que cheguei a história do pé, e vindo a história renal, que já faz parte da minha união com o Milton, que vocês já viram em vídeo anterior também, mas que eu vou trazer outros maiores detalhes mais pra frente sobre todas as coisas. E o Milton também, vocês viram no vídeo dele anterior, também as emoções dele, um pouquinho das emoções dele, na vivência dele antes da nossa união, né? A perda dele da primeira esposa, que veio a falecer também por um quadro infeccioso, e aí a primeira família dele também, que eram os filhos, a filha na aeronáutica viajando por conta disso, né? O filho também, que não parava muito em casa por conta de seu trabalho também, tendo que sair todo dia para trabalhar. E vocês viram no vídeo do Milton como foi o relato dele, né? Antes dessa união da gente. E a gente vai trazer mais pra frente sobre essas emoções todas, e vocês já viram um pouco dessa perda, né? A gente falando dessa perda. E no vídeo de hoje eu tô trazendo para que a gente saiba lidar um pouquinho com isso, né? Como eu soube lidar com a questão da visão, sobre a questão dos meus pais, e o Milton soube lidar com a questão da perda dos pais dele também, né? Quando ele ainda bem mais novo, quando ele também da perda da primeira esposa dele, que também veio a falecer, e a gente contando muito dessa história, dessas histórias infecciosas, né? A gente tem que saber lidar com essas coisas, porque a gente é colocado às vezes em uma bifocação da vida, né? E essa bifocação da vida a gente tem que saber o lado que a gente vai caminhar, né? Assim foi com o Milton, assim foi comigo, como que em relação aos meus pais. Então, a vida segue para todos nós temos que saber lidar com essas perdas, né? E nós, graças a Deus, lidamos bem, né? Sempre contando com a ajuda dos profissionais, né? Que precisamos lidar sempre. Não é porque eu sou psicóloga que eu não tive que pedir ajuda. O Milton também, com a ajuda que ele precisou obter, e com os amigos em volta, e com toda a sustentação que nós temos na fé que nós temos em Deus e em Jesus Cristo, né? Falando dele aqui nesse mês, esse mês de aniversário de Jesus, né? No dia 25 próximo. Então, é isso. Eu fico por aqui pedindo a vocês que tragam pra gente, que tragam pra somar com a gente no nosso canal, nesse mês de alegria, né? Mês de alegria, é aniversário de Jesus. E eu estou falando aqui sobre as emoções. Só um minutinho. Alexia, diminuir o som. Trazendo para vocês um pouco mais sobre as emoções, mas não é porque eu estou falando sobre as emoções que tem que ter tristeza, não. Eu estou feliz, estou alegre. É Natal, né? É época de Natal. E a gente tem que agradecer muito por estarmos aqui vivos, vivendo
a vida um dia de cada vez, né? Na vida pela luz dos meus olhos, que é o nome do nosso canal. Eu acabei de falar com a minha secretária eletrônica, que é aquela que nós já trouxemos em outros vídeos também, falando da parte eletrônica. Quem ainda não escutou, procure lá nos vídeos anteriores, que fala sobre a eletrônica na cegueira. E a secretária eletrônica, ela me ajuda bastante. Vocês vão ver novamente. Alexa, aumentar um pouquinho do som. Alexa, aumentar um pouquinho do som. E é isso. Alexa tá aqui comigo. Pois bem, gente, é isso. Tragam pra gente a informação de vocês, a vivência de vocês, para nós podermos também somarmos, né? E vocês somarmos com a gente, tá bom? Fiquem com Deus. Um beijo no coração de cada um. Muita luz no caminho de cada um de vocês. Não esqueçam de dizer se gostaram, se não gostaram. Se inscrevam, compartilham. Um beijo no coração, tá bom? Fiquem com Deus. Olá, bom dia. Eu tô aqui hoje no canal para falarmos, né? Eu tô usando o plural, que eu tô acostumada sempre estar com o Milton aqui do meu lado. Eu falo falarmos, né? Mas eu tô aqui hoje para falar das minhas emoções, um pouquinho das minhas emoções, né? Parte dela. Nós estamos no mês de Natal, mês de dezembro. Esse mês é um mês que traz muita recordação para mim, porque anos atrás a minha mãe faleceu, né? Depois de 2 anos do falecimento do meu pai, ela veio a falecer. Então eu tô aqui hoje para falar um pouquinho disso, né? Ela veio a falecer por uma infecção cardíaca depois de uma hipertensão, um pico de hipertensão que ela teve, indo parar no hospital. Daí ela pegou uma infecção, veio para casa, indo para o hospital novamente. Aí o médico achava que ela estava com pneumonia, e aí voltou para casa, até que um amigo nosso, pneumo, que foi até o hospital, o Guedes, um querido amigo nosso, que foi até lá, ele é clínico e pneumo, e foi lá dar uma olhada nela, e ele falou que não era nada a ver com o pulmão, que falou para os colegas lá darem uma olhada na parte cardíaca. E resumindo, ela depois teve que fazer uma cirurgia cardíaca de acordo com aquela infecção, e veio a falecer por esse motivo. Pois bem, 2 anos atrás desse momento da minha mãe, o meu pai, que também teve um problema com artrose, com prótese, vindo a ter problemas infecciosos na perna, que ele também era diabético, e chegando a uma artrodésia. O que é uma artrodésia? Vamos supor que isso aqui seja a minha perna, e aqui é o fêmur, e aqui, aqui é a tíbia e aqui é o fêmur. Então ele teve que cortar a tíbia, um pedaço da tíbia e um pedaço do fêmur, tendo tirado o joelho. Então essa junção que se faz da tíbia com o fêmur se chama artrodésia. E meu pai, catucando uma casquinha que deu ali em cima, ele adquiriu um quadro infeccioso, e aí meu pai entrou para a estatística dessa questão ortopédica, né? Vocês escutaram o Milton falar várias as coisas aí da perna dele, e então meu pai entrou para essa estatística também. Graças a Deus, o
Milton conseguiu botar o extensor e seguir vida, e meu pai chegou a botar o extensor na época, que depois eu vou trazer essa fase dele para vocês, mas não deu certo, ele teve que fazer essa artrodésia até que veio ao falecimento por conta dessa infecção, indo parar no hospital após uma home care, que eu vou trazer mais para vocês na frente, e tendo 2 paradas cardíacas, e aí meu pai foi 2 anos antes da minha mãe. Pois bem, nós precisamos lidar então com as nossas emoções, sabermos lidar com as nossas emoções nas nossas perdas, né? Emoções, elas estão ligadas às várias partes das nossas vidas, né? Em várias as questões, as emoções, elas fazem parte da nossa vida, em todas as fases das nossas vidas. Eu estou falando aqui no caso da questão das perdas, né? Então, lá atrás, eu tive a minha perda perdão, da visão, que vocês já acompanharam em vídeo anterior. Quem não viu, dê uma olhada lá atrás em outros vídeos que vocês vão ver. Na época, meus pais estavam comigo, a minha primeira família, que eram meus pais e os meus irmãos, estavam comigo. E eu vim caminhando, até que cheguei a história do pé, e vindo a história renal, que já faz parte da minha união com o Milton, que vocês já viram em vídeo anterior também, mas que eu vou trazer outros maiores detalhes mais pra frente sobre todas as coisas. E o Milton também, vocês viram no vídeo dele anterior, também as emoções dele, um pouquinho das emoções dele, na vivência dele antes da nossa união, né? A perda dele da primeira esposa, que veio a falecer também por um quadro infeccioso, e aí a primeira família dele também, que eram os filhos, a filha na aeronáutica viajando por conta disso, né? O filho também, que não parava muito em casa por conta de seu trabalho também, tendo que sair todo dia para trabalhar. E vocês viram no vídeo do Milton como foi o relato dele, né? Antes dessa união da gente. E a gente vai trazer mais pra frente sobre essas emoções todas, e vocês já viram um pouco dessa perda, né? A gente falando dessa perda. E no vídeo de hoje eu tô trazendo para que a gente saiba lidar um pouquinho com isso, né? Como eu soube lidar com a questão da visão, sobre a questão dos meus pais, e o Milton soube lidar com a questão da perda dos pais dele também, né? Quando ele ainda bem mais novo, quando ele também da perda da primeira esposa dele, que também veio a falecer, e a gente contando muito dessa história, dessas histórias infecciosas, né? A gente tem que saber lidar com essas coisas, porque a gente é colocado às vezes em uma bifocação da vida, né? E essa bifocação da vida a gente tem que saber o lado que a gente vai caminhar, né? Assim foi com o Milton, assim foi comigo, como que em relação aos meus pais. Então, a vida segue para todos nós temos que saber lidar com essas perdas, né? E nós, graças a Deus, lidamos bem, né? Sempre contando com a ajuda dos profissionais, né? Que precisamos lidar sempre. Não é porque eu sou psicóloga que eu não tive que pedir ajuda. O Milton também, com a ajuda que ele precisou obter, e com os amigos em volta, e com
toda a sustentação que nós temos na fé, que nós temos em Deus e em Jesus Cristo, né? Falando dele aqui nesse mês, esse mês de aniversário de Jesus, né? No dia 25 próximo. Então, é isso. Eu fico por aqui pedindo a vocês que tragam pra gente, que tragam pra somar com a gente no nosso canal, nesse mês de alegria, né? Mês de alegria, é aniversário de Jesus. E eu estou falando aqui sobre as emoções. Só um minutinho. Alexa, diminuir o som. Trazendo para vocês um pouco mais sobre as emoções, mas não é porque eu estou falando sobre as emoções que tem que ter tristeza, não. Eu estou feliz, estou alegre. É Natal, né? É época de Natal. E a gente tem que agradecer muito por estarmos aqui vivos, vivendo a vida um dia de cada vez, né? Na vida pela luz dos meus olhos, que é o nome do nosso canal. Eu acabei de falar com a minha secretária eletrônica, que é aquela que nós já trouxemos em outros vídeos também, falando da parte eletrônica. Quem ainda não escutou, procure lá nos vídeos anteriores, que fala sobre a eletrônica na cegueira. E a secretária eletrônica, ela me ajuda bastante. Vocês vão ver novamente. Alexa, aumentar um pouquinho do som. Alexa, aumentar um pouquinho do som. E é isso. Alexa tá aqui comigo. Pois bem, gente, é isso. Tragam pra gente a informação de vocês, a vivência de vocês, para nós podermos também somarmos, né? E vocês somarmos com a gente, tá bom? Fiquem com Deus. Um beijo no coração de cada um. Muita luz no caminho de cada um de vocês. Não esqueçam de dizer se gostaram, se não gostaram. Se inscrevam, compartilham. Um beijo no coração, tá bom? Fiquem com Deus.